Olá, seja bem-vindo a mais um Hora de Programar. E neste vídeo, iremos aprender como separar e ter uma tela de capítulos ou episódios. Beleza? Eu já deixei aqui o código pronto e vou explicar aqui por cima. Essa parte aqui do init Python eu vou deixar mais para frente. Beleza? E tamo lá. A gente vai separar os capítulos por labels, beleza? Que é a melhor forma de separar capítulos, beleza? E cada capítulo aqui tem uma historinha. Esse é o capítulo 1, falar sobre início e fim do capítulo, beleza? E mesma coisa aqui no 2 e no 3. Nós teremos aqui no exemplo, né? 3 capítulos. E temos uma screen, beleza? E aqui temos nossas imagens. Alguns de vocês já viram alguns vídeos e tal que iremos fazer com hotspot. O que é o hotspot? São botões que você vai clicando. Eu vou abrir a imagem aqui. Então, hotspot são imagens que você define os botões. Tá vendo aqui que temos 3 frases aqui, né? Capítulo 1, início. Capítulo 2, o mistério. E capítulo 3, o clichê. Então, cada frase dessa será um botão no nosso jogo, que a gente vai clicar em cima em um deles para entrar num capítulo. Beleza? Então, por exemplo, tem esse aqui. Então, no hotspot, a gente vai determinar a área que será cada botão. Por exemplo, a área do botão 1 será nessa área aqui. Do botão 2 será nessa área aqui. E no botão 3 será nessa área aqui. Então, aqui na nossa screen, a gente primeiro coloca o nosso background, que é o nosso fundo rosa. Aqui, beleza? Colocando nosso fundo rosa, a gente dá um image map, 2 pontos, beleza? Tudo dentro de screen capítulos, beleza? Dá 2 pontos e dentro. Adicionamos o nosso background, falamos onde ele está na pasta e o nome do arquivo, beleza? E colocamos image map, 2 pontos. Em ground, vamos colocar, e colocamos ground e colocamos o endereço da imagem. Em ground será a imagem que, quando a gente não coloca o mouse em cima, quando ela está livre lá. Então será essa imagem aqui, beleza? Que tá na pasta images, capítulos idle, né, de parado.png, beleza? E temos a imagem hover. Que a imagem hover, vou abrir ela aqui. É quando a gente coloca o mouse em cima. Então, quando a gente passar o mouse em cima, cada uma delas vai ficar branca. Então, quando eu colocar em cima do capítulo, só o capítulo 1 vai ficar em branco. Quando eu colocar no 2, só o 2 vai ficar em branco. E assim por diante. Então, a gente coloca uma imagem quando a gente não coloca o mouse em cima e outra imagem quando a gente coloca o mouse em cima, que é um efeito de ficar branco. Então, a gente coloca o hotspot. Hotspot é o botão quando a gente determina a posição e o tamanho, né, do nosso botão. Como é que a gente vai saber esses números aqui? Que é posição X, posição Y, tamanho X, tamanho Y. Como a gente vai saber isso aí? Eu vou mostrar para vocês uma técnica bem legal para saber esse número. Vocês abrem seu projeto e apertam Shift D. Apertando o Shift D, vai aparecer esse menu do desenvolvedor. Você vem aqui em Image Location Picker e procura a imagem que vocês querem ver o tamanho dos botões. Pode ser tanto o hover quanto idle. Vamos no idle aqui que fica mais fácil de ver. Aí você pega com o seu mouse e faz um quadradinho de selecionar para o tamanho do botão de cada um. Então tá vendo aqui embaixo que tem um retângulo 32, 61, 366 e 145. Você pega esses 4 números aqui e coloca no hotspot, beleza? Eles estão diferentes do meu porque eu não selecionei igualzinho da forma que eu fiz, beleza? Mas você pega esses 4 números e coloca aqui, beleza? Aí você vai lá, pega o segundo, seleciona certinho. Se ficar errado assim, você vai lá e faz de novo. Beleza? Tem que pegar todo o botão aqui, toda a imagem, para dar certinho. Aí você vê esse número diferente aqui, pega os 4 números e coloca eles aqui, separando cada um por vírgula.
Beleza? Aí você vai lá, faz com os 3 botões, né? Hotspot 1, Hotspot 2, Hotspot 3. Beleza, vou explicar esses if aqui mais pra frente. E você dá um action. O que é esse action? É a ação que ao clicar nesse hotspot, nesse botão, vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai dar um jump no label capítulo 1. Então ele vai pular pra cá e mostrar a história. Se eu clicar no botão 2, aqui no hotspot 2, que é do capítulo 2, eu vou dar um jump no capítulo 2. E também no hotspot 3, eu vou dar um action jump. Qual jump? Eu vou pular para o label capítulo 3. Beleza? Então esse screen é basicamente a nossa tela de seleção de capítulos ou episódios. Beleza? Agora sim eu vou explicar esse persistent, if persistent. Vamos lá em cima. Tá vendo que aqui em cima eu dei um init Python 2 pontos e fiz algumas variáveis. Beleza? Quais variáveis eu fiz? Eu fiz a persistent capítulo 1, cap1, que começa como true, né? Que ele vai sempre estar habilitado. O capítulo 1 tem o capítulo 2 falso, capítulo 3 falso. Então, essas variáveis aqui, essas 3 variáveis, elas representarão qual capítulo vai estar habilitado ou não. Então, o capítulo 1 ele vai estar habilitado, então ele é true. O 2 e o 3 vão estar desabilitados, por isso eles são falso. Isso quando a gente roda o jogo pela primeira vez. Beleza? Então vamos lá. Esse if persistent cap1 vai ser um lance, ó, vou explicar. Tá vendo que toda variável que eu fiz, eu coloquei um persistent ponto antes, porque normalmente a gente faz uma variável dessa forma aqui. Mas agora temos persistent. E o que é esse persistent? Persistent é quando você quer que uma variável ela dure, ela mantenha o valor dentro dela mesma, mesmo se a pessoa fechar o programa. Então essa variável vai estar gravada em um arquivo no jogo, beleza? Então, por exemplo, se você fizesse assim, tal, normal, e mudasse aqui depois, por exemplo, capítulo 1 vai virar falso, por exemplo, e fechasse o jogo e entrasse de novo, ele vai estar true ainda, não vai estar o falso que você mudou. Então toda modificação que você fizer numa variável normal, toda vez que você reinicia o jogo, né, ela vai voltar ao seu estado inicial, como ela estava antes. Com esse persistent, ela mantém o último estado dela. Então se você modificar ela mais para frente, ela vai manter aquilo lá. Então para que eu vou usar esse persistent? Para quando eu acabar o capítulo 1 e habilitar o capítulo 2, ele for para true, eu parar de jogar, fechar o jogo e entrar de novo, o capítulo 2 vai estar habilitado no lugar de estar falso, como é colocado aqui no início. Entenderam mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, então é só colocar aí nos comentários, beleza? Então qual que vai ser a dinâmica? Ó, quando eu termino, faço capítulo 1, mostra a menininha, ela fala algumas coisas e acaba o capítulo 1. Esse é o fim do capítulo 1. Eu pego a minha variável persistente, capítulo 2, e deixo ela true. Isso quer dizer, então, que o capítulo 2 agora poderá ser jogado, já que você terminou o capítulo 1. Então, toda vez que você for terminar um capítulo, você coloca persistente, capítulo 2, ou o próximo capítulo, true, que assim vai habilitar para o jogador jogar. Beleza? Então, aí vocês podem perguntar, ué, o que é esse persistente cap1 igual a none? Ele pergunta, essa variável já foi criada antes? Se não, você determina ela. Essa variável foi criada antes? Se não, você determina ela. Se não foi criada, se não, você determina ela. Porque se você não tivesse isso, por exemplo, não tem esse if aqui, toda vez que você reiniciasse o jogo, iria executar esse init Python e ele voltaria tudo para true, tudo para false, tudo para false, mesmo que antes eu tivesse habilitado capítulo 2. Então, a gente coloca esse none para ele colocar falso só na vez que não existe essa variável. Beleza? Então, essa aqui é uma aula mais complexa de programação. Então, não tem problema de vocês
terem alguma dúvida aqui, beleza? Então, esses if, eles protegem da variável não ser reiniciada toda vez que executa esse init Python, beleza? Então, se o persistente já foi criado antes, se o jogador já jogou antes e foi criado, então não executa, não reinicia essas variáveis, beleza? Porque toda vez se eu fosse reiniciar o jogo, voltava para false essas variáveis aqui, e no que eu conseguiria jogar o capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou fazer um teste aí para vocês verem como que isso funciona. Mas beleza, temos capítulo 1 que abre o 2, capítulo 2 que abre o 3. E o capítulo 3 que fecha aqui o jogo, né? Não tem mais história. Beleza. E aqui embaixo a gente tem, se persistente, capítulo 2, vamos colocar até aqui, ó, igual a true, né? Não é necessário, já que é uma variável booleana, mas para entenderem melhor, se capítulo 2 for igual a true, quer dizer que está habilitado. Então um hotspot é criado, o botão é criado, então é possível você clicar no botão e ir para o capítulo 2, só se o capítulo 2 variável for habilitado, estar true, beleza? E aqui embaixo também, se capítulo 3 for igual a true, executa o código de baixo, que é criar o botão que pode jogar o capítulo 3, beleza? É bem simples esse código, só é mais complicado entender esse lance do known, né? E da variável persistente, que ela dura além do jogo ser fechado. Então vamos testar aqui para ver como que ficou. Aí pessoal, acabei de ver um errinho, faltou 2 pontos aqui, beleza? Nesse if aqui que eu tinha apagado ele, eu não tinha colocado 2 pontos, então é muito importante ter esses 2 pontos. Então vamos testar aqui. Vamos lá, start. Acabei não vendo, ó. É porque eu fui testando e acabei habilitando os 3 capítulos. Então vamos fechar e vamos tirar por enquanto esses ifs aqui. Tirei um if, tirei 2 if, tirei 3 if. Que aí sim vai determinar de novo que só o capítulo 1 vai estar habilitado, o capítulo 2 e o 3 não. Então vamos lá, vamos testar novamente. Ó, agora sim, ó, tá vendo como que reiniciou as variáveis? Então, aqueles ifs são importantes para não ficar reiniciando as variáveis. Beleza? Então, vamos fechar novamente. E agora sim, colocar, Ctrl Z, né? Colocar essas variáveis. Agora eu mostrei, né, que se não tiver esse if, vai toda hora não deixar você jogar o capítulo 2 e o 3, mesmo que você tenha jogado, né, os capítulos anteriores. Então aqui, ó, temos só o capítulo 1 habilitado. Então vamos lá. Aí tem aqui, tá tudo torto aqui, né, tá tudo tamanho tudo grande aqui, mas é só um exemplo mesmo de história. Esse é o capítulo 1, falará sobre o início. É o fim do capítulo 1. Aí, o que aconteceu? Executou este código aqui, persistente capítulo 2 true. Isso quer dizer então que vai habilitar este hotspot. Beleza? E agora eu vou poder clicar, ó, Start, abrir o nosso screen, né? Aqui no começo, call screen, né? O label Start só faz isso. Ele só chama a tela de seleção de capítulos. Então é call screen capítulos. Poderia ser um show aqui também, tá? Então vamos lá. Agora sim, ó, eu passo o mouse em cima, né? Naquela área que a gente determinou, selecionando assim. E quando a gente passa o mouse em cima, executa o hover, né? Que é aquela imagem que é branca quando a gente passa o mouse em cima, tá vendo? E aqui não funciona, porque esse capítulo não está habilitado. Então agora sim a gente pode jogar o capítulo 2. Vamos clicar. Aí que ela tá feliz, né? Diferentinho. Esse capítulo 2 falará sobre um grande mistério. Fim do capítulo 2. Quando termina o capítulo 2, ele já habilita o 3. Então, se a gente colocar aqui, ó, Start, capítulo 3 habilitado. Agora a gente pode entrar nele. Esse é o último capítulo com um grande final. Contará sobre o herói que salva a princesa. É o fim do capítulo, do último capítulo. E termina o jogo. Agora não tem mais nenhum capítulo novo assim pra gente selecionar, né? Então este é o código de
tela de seleção de capítulos ou episódios, beleza? O resto é tudo normal, define a menininha, mostra a menininha, tal, não tem nem background aqui nesse exemplo. É só o lance de lembrar que variável persistente, ela existe até mesmo se você fechar. Quer ver, ó? Vamos fechar o jogo, ó, tem os 3 capítulos abertos. Mesmo se a pessoa parar de jogar e tal, e for jogar outro dia, ela abre o jogo lá e os capítulos que ela fez ainda vão estar salvos, beleza? Então é isso aí. É um código bem simples, esse código vai estar na descrição. Essa parte aqui é realmente mais complexa, né? Se tiver alguma dúvida, é só falar, beleza? Esse código vai estar na descrição. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!